Em pé como você está, o livro dos Atos, capítulo 18, verso 18. O livro dos Atos, capítulo 18, versículo também 18. Glória a Jesus. Uma hora de louvor, mas uma hora e meia de pregação fica chique, né? Tá certo. Bom. Muito bem. Se você era relógio, às vezes é tão bom que esse cara não estava aí. Então, ninguém vai ficar no relógio hoje. O relógio novo está aí, não tem escala para colocar. Então, muito bem. Atos 18, 18. Diz assim o texto sagrado. Preste muita atenção. E ao final da leitura, permaneça com sua Bíblia aberta. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir-se, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Senhor, mais esta vez, nos aproximamos de Ti para clamar por graça e misericórdia. Precisamos ouvir a Tua palavra. Precisamos ser renovados, confrontados, confortados, consolados nessa noite. Fala conosco, Senhor, não porque merecemos, mas porque precisamos. Não porque tenhamos direito, mas por causa do mérito de Cristo. Suplicamos isso, Senhor. Capacita-nos a ouvir, a compreender e a praticar a Tua palavra. Em nome de Cristo, nosso Salvador, e para a Tua glória oramos e assim agradecemos. Amém. Assentai-vos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós conversamos, às vezes aqui, ou lá, com uma pessoa ou outra, e uma das coisas que a gente ouve muito é: que canseiro. Como a gente já está cansado, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. A gente cansa, espiritualmente às vezes. O cansaço é algo que faz parte, que tem feito parte da vida de todos nós. Estava, um pouquinho antes de começar o culto, conversando com um menino. Ele estava assim com o rosto cansado. Assim, você já chegou na igreja cansado? Você, eu estou muito cansado, eu vou embora, eu estou muito cansado. Falei assim, mas agora você precisa cultuar o Senhor com a mesma energia que você deu agora. E aí ele fez uma cara assim, canseira. A gente vive cansado das mais diversas formas, das mais variadas formas. A gente hoje tem mais tecnologia, mais recursos, a gente tem mais facilidade do que muita gente teve no passado, e parece que essas coisas, ao invés de nos ajudar a descansar mais, a aliviar mais esse peso, parece que traz mais peso e mais cansaço para nós. Eu confesso aos irmãos que, à primeira vista, olhando esse texto que nós lemos aqui, eu falei assim: Jesus, o que tem de pregação nesse texto aqui? O que tem de mensagem aqui, né? Paulo fica em Corinto, sai de lá, aí rapa a cabeça em Cencreia, deixa Priscila e Áquila em Éfeso, vai lá para a sinagoga, prega só um pouquinho porque está com pressa, e aí ele vai para Cesareia, passa por Jerusalém, Antioquia, e depois ele vai de novo para Galácia, não é? E o lugar onde ele tinha passado pela primeira viagem missionária. E ele vai fortalecendo e discipulando a igreja, animando os irmãos. Aí eu fiquei pensando assim: que mensagem tem nesse texto aqui? Fui orando, fui lendo, fui meditando. Aí rascunhei alguma coisa, fiz um
comecei a estruturar a exegese do texto, mas aí, olhando um pouco mais a fundo e pensando um pouco melhor, eu percebi que eu não achei uma coisa nesse texto: cansaço. Você não vê o apóstolo Paulo cansado. Paulo já estava há quase 2 anos viajando, ele já tinha passado pela Macedônia, já tinha ido até Atenas, depois já tinha começado a evangelizar na província da Acaia, foi até Corinto, ficou lá quase 2 anos pregando o evangelho. E quando ele termina aquele período ali, a gente não vê o apóstolo Paulo cansado. A gente não vê o apóstolo Paulo exausto, não vê Paulo reclamando. A gente vê um homem que tinha a missão acima de qualquer coisa e que continua o trabalho, continua tendo o que fazer, continua interessado em levar a obra adiante. Eu fico imaginando o temperamento desse homem, como é que era estar perto dele. Um homem ligado nem no 220, mas no 380, trifásico ou 4 fases, sei lá como. Onde vinha tanto vigor, onde vinha tanta força, onde vinha tanto ânimo, onde vinha tanta vontade de fazer o ministério, fazer a obra de Deus. Se a gente olhar o contexto em que o apóstolo Paulo viveu, eu procurei pesquisar a expectativa de vida de uma pessoa na época em que Jesus, Paulo, os apóstolos viveram, era de 40 anos. Conversando hoje na escola bíblica, um irmão aqui nos disse, quando o Maíra nos disse que até pouco tempo atrás era essa expectativa. Que época, irmão, da noite falou? 1400? No ano de 1400 ainda era assim. As pessoas tinham expectativa de vida de 40 anos. No nosso país precisou ser feita uma reforma da Previdência há alguns anos atrás, porque as pessoas estão vivendo mais. A média de vida do brasileiro hoje é 80 anos, 85 anos. Temos visto aí notícias de muita gente passando por 100 anos. Não é? Então, se a gente for fazer uma proporção, Paulo aqui já era um homem que estava fazendo hora extra. Porque Paulo, na ocasião do texto que nós vemos, já tinha beirando 50 anos. Se a expectativa de vida era de 40, Paulo era um idoso, já estava fazendo hora extra. Era alguém que já tinha passado o ponto. Era um homem que poderia estar cansado dos mesmos problemas, cansado das mesmas lutas, cansado de apanhar, cansado de ser acusado injustamente, cansado de discutir com quem não queria saber do Evangelho. Um homem cansado, um homem estafado, era de se esperar ver um homem absolutamente prostrado, já com as suas forças esgotadas. Mas a gente vê que Paulo não faz nada disso. Paulo sai de Corinto e finaliza o trabalho de Corinto com uma atitude de gratidão. Quando a gente vê que Paulo chega em Sencreia e ele rapa a sua cabeça, provavelmente ele estava finalizando os votos de Nazireu. Era comum os judeus fazerem votos quando eles estavam dentro de um propósito com Deus, ou procurando uma resposta de Deus, buscando alguma coisa, ou executando alguma tarefa para o Senhor, ou querendo desenvolver alguma coisa, que eles precisavam da ajuda, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, eles faziam votos. E os votos envolviam a atitude de nazireado. Você encontra essa forma de votar, de fazer votos ao Senhor, não é promessa, não é penitência, não é intenção, como se diz, em algumas pessoas dizem, mas era um voto. Você vê lá no Velho Testamento como isso era estabelecido. Eles deixavam de cortar a barba, deixavam de cortar o cabelo, e durante todo aquele tempo que se consagravam ao Senhor, não comiam ou bebiam qualquer coisa que viesse da videira, até que o tempo do voto se cumprisse. No momento do cumprimento do voto, eles rapavam a cabeça, cortavam a barba, e aquele cabelo, aquela barba era queimado no altar, como uma oferta ao Senhor. Paulo estava em Sencreia, ele estava longe do templo. Provavelmente ele finaliza ali o voto, ele rapa a cabeça e guarda aqueles cabelos para levar, para queimar no templo, no altar. Mas espera aí, Paulo já não era cristão? Paulo já não tinha se convertido ao cristianismo?
Paulo estava fazendo essas coisas que diz respeito à religião e à fé judaica? Uma coisa também vale para outra. Paulo poderia ser cristão e continuar cumprindo alguns preceitos da lei, desde que ele não achasse que isso era meio de graça e que era salvo por causa disso. Nós podemos, por exemplo, guardar o sábado se quisermos, desde que não tomemos isso como algo que precisamos para a salvação. A salvação é exclusiva em Cristo, nem em Jesus. Mas você pode guardar o sábado. Se você quiser circuncidar seu filho, você pode se circuncidar, desde que você não ache que isso é obrigatório para que você seja salvo. Os costumes judaicos não eram proibidos aos cristãos. E Paulo, ele termina esse ciclo de evangelização na província da Acaia, finalizando o seu voto, cumprindo o seu voto. Ele rapa a cabeça sem creia, numa atitude de gratidão e de louvor ao Senhor. Ele não está cansado, ele está agradecendo ao Senhor, está buscando a Deus, está louvando o Senhor. E nós precisamos aprender com essas atitudes do apóstolo Paulo, porque muitas vezes a falta de gratidão nos leva ao esgotamento, a falta de gratidão nos leva ao cansaço. Muitas vezes eu e você, por não sermos agradecidos, estamos cansados do nosso trabalho, estamos cansados do casamento, estamos cansados da igreja, estamos cansados de andar com Jesus, estamos cansados dos filhos, estamos cansados dos pais, porque não temos uma atitude de gratidão, não temos uma atitude de louvor ao Senhor. A gente olha aqui para a vida desse apóstolo e, apesar de tanto sofrimento, ele apanhou em Filipos, ele foi zombado, ridicularizado em Atenas. As pessoas talvez ficaram desconfiadas dele em Corinto, tanto que ele é chamado de impostor lá depois. Mas é uma pessoa que estava com uma atitude de gratidão no nosso coração. Eu e você às vezes estamos cansados, porque damos mais valor àquilo que não temos do que àquilo que temos. Muitas vezes o motivo do nosso cansaço é a falta de sermos agradecidos a Deus. Tem um cântico que nós cantamos no nosso cenário que diz: conte as bênçãos, conte-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e você vai ficar surpreso em quanto Deus já fez. É preciso uma atitude de gratidão, para que a gente não viva cansado das coisas que Deus nos tem dado. É preciso que nós aprendamos a agradecer. Abrir os olhos pela manhã e saber assim: esse dia é mais um presente que Deus me deu. É um dia que o Senhor tem propósitos a cumprir na minha vida. É um dia que o Senhor tem promessas a cumprir na minha vida. E eu quero receber esse dia como presente. Comece o dia com uma atitude de gratidão. Termine o dia com uma atitude de gratidão. Inicie o ministério com uma atitude de gratidão. Venha para o culto com o coração agradecido. Porque aí nós não experimentaremos esse cansaço que quer nos esgotar, nos exaurir. Quanto mais agradecidos nós somos, mais motivados e menos cansados seremos. Você vai ficar, vai se livrando até da consciência do pastor. Pastor, então vai parecer um pouquinho mais legal. Se você agradecer a Deus pelo pastor, que só prega em atos. Já estou cansado desse ato, gente, não acaba nunca. Não é? Todo domingo é atos. Mas a gente está aprendendo. Eu pelo menos estou aprendendo muito. Não é? Eu tenho aprendido muita coisa. Então o versículo 18 aqui, ele nos mostra Paulo vencendo o cansaço, ou evitando o cansaço, porque ele finaliza o ciclo da sua vida com gratidão ao Senhor. Quer viver menos cansado? Seja mais agradecido. Nos versos 19 até o 21, Paulo ele nos mostra uma outra maneira pela qual provavelmente ele consiga afastar de si o cansaço, que é encerrando processos e analisando novas possibilidades. Paulo agora ele encerra aquele processo em Corinto, ele faz a entrega do seu voto de nazireado, ele faz a sua atitude de louvor e a adoração ao Senhor por tudo aquilo que Deus já tinha feito, e ele vai então com Priscila e Áquila, andando em destino agora à Síria, a Antioquia da Síria, que é o lugar, a igreja base, o quartel-general da onde ele saía para suas viagens missionárias, e ele ia agora analisando novas possibilidades. Ele chega na cidade de Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila ali, e aí ele já vai para a sinagoga,
prega ali para os judeus que não rejeitam o apóstolo Paulo. Eu acho que é a primeira sinagoga onde ele não é rejeitado. Ele é bem recebido ali, talvez pelo fato de ele estar com a cabeça raspada, demonstrando que ele não era contra a fé judaica, que ele não estava renegando a fé dos seus pais, porque o cristianismo não é contrário ao judaísmo, mas o cristianismo é o upgrade do judaísmo, é a atualização do judaísmo, é a evolução do judaísmo. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele não veio para abolir. Talvez por causa de estar com esse cumprimento de voto aparente, os irmãos ali de Éfeso não rejeitam o apóstolo Paulo e querem que ele fique. Mas Paulo fala assim: não, eu não posso ficar lá. Os estudiosos acreditam que eles estavam com muita pressa para chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Por ocasião da festa da Páscoa, ele gostaria de estar em Jerusalém, para ali terminar de pagar o seu voto, queimar aqueles cabelos que ele havia raspado no altar, porque era só em Jerusalém que podia ser entregue. Só no altar poderia ser queimado. Mas ele fala assim: não, gente, se Deus quiser, brevemente, uma outra oportunidade, eu passo por aqui. Eu e você precisamos aprender a depender de Deus e olhar sempre para frente, porque é isso que nos dá vigor e que nos dá esperança. Uma vida vivida olhando sempre no retrovisor, olhando sempre para trás, sempre olhando para as coisas do passado, tanto as que deram certo como as que deram errado, nos cansa, nos faz parar, nos paralisa. Que a gente fica: aquele tempo que era bom, mas aquela vez que foi legal, aquela viagem que foi boa, ou se as coisas não foram bem, se não tivesse acontecido daquele jeito, se o carro não tivesse quebrado, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse estudado mais, se eu não tivesse saído da escola. Irmãos, nós não podemos viver a nossa vida olhando pelo retrovisor, olhando pelo passado, deixando que as coisas que ficam para trás nos paralisem. Paulo está assim, com um currículo já bem vasto, bem recheado de coisas feitas para o Senhor, mas ele agora está olhando para frente. Ele precisa caminhar para frente. Os irmãos: Paulo, fica aqui, porque senão eu tenho coisas para fazer em Jerusalém, eu tenho coisas para fazer em Antioquia, eu preciso passar pela Frígia e pela Galácia, mas se o Senhor permitir, a gente volta qualquer jeito. E a gente vai ver no decorrer da nossa meditação, da nossa exposição, que Éfeso foi o lugar onde o ministério de Paulo atingiu o seu ponto mais alto. Mas isso é para uma outra vez, um outro dia. Irmãos, para que a gente evite o cansaço, precisa a gente olhar para frente com fé e esperança. As experiências do passado foram uma bênção, mas elas estão no passado, elas não voltam mais. As lutas, as tribulações, os erros que nós cometemos no passado nos fizeram sofrer, mas eles precisam ficar para trás. Se a gente ficar olhando o passado, remoendo o passado, falando do passado, nós ficaremos cansados. Mas se nós olharmos para o futuro com esperança, com alegria, com fé, com fidelidade ao Senhor, nós evitaremos cansaço, ficaremos menos cansados. Se a gente ficar olhando para os problemas que já passamos no casamento, os problemas que já passamos com os filhos, as lutas que já passamos na vida profissional, isso vai nos cansar, vai nos desanimar. Mas se a gente começar a olhar para frente, o quanto Deus ainda pode nos abençoar, o quanto Deus ainda pode nos usar, o quanto Deus pode fazer através de nós, isso vai fazer com que deixemos o cansaço de lado e caminhemos com esperança no Senhor. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo aqui, que fez com que o apóstolo Paulo continuasse caminhando, apesar de todos os motivos possíveis para estar cansado, é que ele chega a Jerusalém, a Antioquia, para prestar contas e para testemunhar aos irmãos. A gente vê que o apóstolo Paulo ele vai passando pelas igrejas, ele vai falando com os irmãos, ele vai se relacionando com os irmãos aqui, e ele passa por Cesareia, ele passa por Jerusalém, e ele vai até Antioquia, ele saúda a igreja ali também, ele vai prestando conta para os irmãos, e ele vai testemunhando aos irmãos. A gente não vê o apóstolo Paulo chegando assim: gente, que canseiro, vocês não sabem quanto eu estou cansado, não tem uma rede aí para eu dormir, não? Traz um chinelo lá que eu não aguento mais os meus pés, olha, eu estou muito cansado, onde é que é o quarto que eu vou dormir? A gente não vê isso, vê Paulo saudando os irmãos, vê Paulo testemunhando aos irmãos.
ver Paulo voltando de uma viagem, prestando contas, mostrando o que Deus tinha feito através dele, mostrando o que Deus tinha realizado através dele e encorajando outras pessoas. Nós precisamos, queridos, olhar para esse exemplo. Nós não temos tempo a perder. A nossa viagem ainda não acabou. A nossa carreira não terminou. Nós temos muita coisa para fazer. Temos muito que andar. Nós estamos num bairro aqui que praticamente as pessoas nem conhecem essa igreja ainda. Nós precisamos fazer essa igreja conhecida nesse bairro. Nós precisamos fazer essa igreja relevante nesse bairro. Precisamos levar o Evangelho para muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Resgatar aqueles que estão parados, estão desanimados. Há muito que ser feito. Nós não podemos deixar que o cansaço faça a gente parar. Nós não podemos deixar que o cansaço da vida espiritual, o cansaço físico, o cansaço do ministério nos faça parar. Muitas vezes nós estamos igual aquele cidadão que estava deitado numa rede cantando: eu quero trabalhar nesse mundo, balançando lá, chinelão, bermuda, sem camisa, levando a palavra para ele, só balançando na rede. Nós não podemos deixar que o cansaço faça isso conosco. O apóstolo Paulo, ele chega nessas cidades, e por onde ele chega, ele vai animando, ele vai fortalecendo, ele vai saudando, ele vai testemunhando Jesus para as pessoas. Se eu e você não quisermos deixar que o cansaço tome conta da nossa vida, o cansaço tome conta do nosso ser, nós precisamos falar com Jesus com alegria. Os nossos olhos precisam brilhar quando a gente fala do Evangelho. Nós precisamos brilhar na luz do Senhor. Nós não podemos ser igual aquela lampadinha na motoquinha, 6 volts, 12 volts, né? 6 volts, né? Quase não faria nada. Nós não precisamos ser assim. Nós precisamos brilhar na luz do Senhor. Nós precisamos levar o Evangelho com alegria, testemunhar com fervor. Precisamos de fervor. A igreja precisa de fervor, irmãos. A igreja precisa de força. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo renove essa força. Força para testemunhar, força para encorajar, força para levar a palavra do Senhor adiante. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, para o abismo. A gente está vendo a conduta moral da sociedade do nosso tempo, parece que está se desintegrando totalmente. Promiscuidade de todo tipo à nossa volta, pecado de todo tipo, corrupção de todo tipo. E nós precisamos nos levantar como povo de Deus. Aliás, eu tenho uma campanha de oração no Instagram, se você ainda não sabe. Nosso irmão deputado Nicolas Ferreira está fazendo uma campanha de 21 dias de oração no Instagram. Todos os dias às 10 da noite. Né? Se quiser entrar lá, se não segue ele, quiser seguir ele, entrar no Instagram dele. É uma campanha de oração para o Brasil. Nós precisamos orar para a nossa nação. Muitos irmãos do Brasil inteiro estão orando. Então, se você quiser entrar lá e orar, eu recomendo. Né? Onde eu perdi a oração, porque eu vi de passar. Fiquei triste, né? Mas eu quero tentar participar também. Eu quero estar junto nesse propósito de oração. Vamos orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, orar pela nossa família, pela nossa casa, pelas pessoas que estão à nossa volta. Gente que chega doente no trabalho, diz: ah, tudo bem, vem cá, eu vou você, eu vou orar por você. Pessoas que estão aflitas, estão angustiadas com o problema do casamento. Não, eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Para que a gente não seja dominado pelo cansaço, nós precisamos também, ao invés de procurar uma rede para deitar no chinelo do pé, ao invés de ficar procurando quem carrega a gente, nós precisamos encorajar e testemunhar o amor de Deus. Amém? E por último, no verso 23, a gente vê o apóstolo Paulo visitando e fortalecendo os seus filhos na fé, para que o cansaço não nos domine. Nós precisamos gerar filhos para o Senhor e cuidar deles. Paulo não deixava o cansaço dominá-lo, porque ele sabia que a gente dependia dele na fé. Ele ainda dependia da fé. Numa de suas cartas, escrevendo aos seus discípulos, disse assim: olha, por mim eu preferia partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas por causa de vocês, ele vai precisar permanecer na carne do povo. Porque ele sabia que aqueles irmãos ainda precisavam dele. Paulo não tinha o medo da morte, não tinha receio de morrer. Ele não achava que ele era
indispensável, até porque quando ele escreve a Timóteo a sua segunda carta, já preso em Roma, com o trabalho concluído, aquilo que Deus tinha para ele simplesmente diz: quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado, e estou sendo oferecido por libação. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E nem nesse momento Paulo estava cansado. Nessa carta de Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, traga para Deus meus livros. Fico perguntando para você: para que uma pessoa que vai morrer precisa de livro? Para que uma pessoa que vai morrer precisa ler? Estudar. Estudar o quê, Paulo? Você vai morrer. Mas não tinha cansaço, a mente continuava livre, a mente continuava funcionando. Os pés e as mãos estavam presos, mas a mente estava livre. Gente que sabia que podia ser bênção ainda na vida de alguém, podia abençoar de alguma forma, não é? Na sua primeira prisão, Paulo converte toda a guarda pretoriana. Paulo evangeliza todo aquele povo, todos eles se convertem. Quando Paulo escreve para seus irmãos do Roma, nos saúdam, principalmente da casa de César. Quando Nero coloca Paulo numa prisão domiciliar, ele está, na verdade, trazendo o evangelho para dentro do palácio. Irmãos, nós precisamos visitar e fortalecer os nossos filhos na fé. Quantos filhos nós temos gerado para o Senhor? Quanto temos nos preocupado com aqueles que estão precisando de consolo, precisando de conforto? Eu e você, se nós quisermos evitar o cansaço em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos dedicar mais ao que está por fazer, ao invés de achar que basta o que já foi feito. Nós vemos a palavra de Deus do profeta Elias, depois de enfrentar 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, sei lá como é que é o número, mas é mais ou menos isso aí. Enfrentou sozinho todos aqueles profetas, matou aqueles profetas todos, junto com o povo que estava no Monte Carmelo. Aí achou que já estava bom, já tinha feito o suficiente. Jezabel, uma mulher só, ameaça ele, fica com medo. Aí ele vai lá para o deserto, fica lá um tempo escondido, depois vai lá para a caverna e fala assim: chega, eu quero morrer. Para mim, deu. Não aguento mais. Já ouviu essa frase alguma vez? Não aguento mais. Já ouviu essas palavras alguma vez? Acho que não, né? Só eu. Você já falou isso alguma vez? Eu não aguento mais. Elias estava lá na caverna. Não aguento mais. E o Senhor fala assim: o que você está fazendo aí, Elias? Então, eu não aguento mais. Eu tenho sido muito zeloso, né? Porque assim, quando a gente está cansado, quando a gente acha que já deu, a gente se faz de vítima. Olha o Elias fazendo de vítima. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque mataram todos os seus profetas à espada. Só sobrou eu agora porque ele me matar. Foi desse jeito que Elias falou. Aqui não está, o texto não dá para ver. Foi assim. E Deus olha para ele e diz assim: Elias, vem aqui fora daqui. Aí passa o vento, passa o fogo, passa o Senhor de lá, não lembro certinho do texto. Aí Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Uma vozinha mansa. Mas mostra que é isso que eu falei, né? Mas... Aí ele diz de novo: então, o Senhor, eu estava falando, Senhor, tenho sido tão zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque mataram todos os seus profetas, só sobrou eu, e agora querem me matar, então tire minha vida. A resposta de Deus para ele: Elias, não de graça. Não sobrou só você não, tem mais 7.000 que eu guardei. Tem 7.000 na ilha de Israel que não beijaram Baal, que não se prostituíram. Você não é o último biscoitinho do pacote. Tem mais 7.000. Para de gracinha. Pega aí a sua capa e vai lá, porque tem Azael para ser ungido rei, tem Jeú para ser ungido rei. Você vai ter que ungir Eliseu para ser profeta do seu lugar. Não tem mais, nem morrer você vai. Nem morrer você não vai. E o Elias tinha que caminhar. Tinha que olhar mais pelo que já estava para ser feito do que pelo que já havia concluído. A gente se torna medíocre quando a gente acha que o que já fez já está bom. A gente se torna medíocre quando acha que já fez o suficiente. E
E aí a gente começa a cansar, porque eu já fiz tanto e não estou recebendo nada em troca. Eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Eu faço por todo mundo e ninguém faz por mim. Eu sou bonzinho para todo mundo e ninguém é bonzinho comigo. Eu presto atenção na necessidade de todo mundo e ninguém se importa comigo. E aí a gente vai cansando, vai parando. Mas agora que esse homem, que se a gente for fazer mais ou menos as contas proporcionais, podia estar com 90 e poucos anos. Viajando a pé. Tinha carro não. Nem estrada direito tinha. Sol quente, no deserto, passando fome, passando sede, apanhando, e não tinha nascido. Aí eu pergunto, eu e você temos motivo para estar cansados? Eu e você temos motivo para reclamar de canseiro? Ah, eu estou cansado do casamento, estou cansado da igreja, estou cansado da fé, estou cansado do pastor, estou cansado do trabalho, estou cansado de tudo, estou cansado da minha família. Nós não temos motivo para estar cansados. E nós podemos olhar para o exemplo de Paulo. Não tem que ser Paulo. A gente é gente. Cada um aqui tem o seu perfil. Mas nós podemos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. E olhar como é a vida de alguém que não se cansava. Ou pelo menos que não demonstrava cansaço. Alguém que vivia profunda gratidão a Deus. Alguém que estava sempre aberto às possibilidades. Alguém que sempre testemunhava do amor de Jesus, das bênçãos de Deus. E alguém que valorizava aquilo que estava por vir e por fazer mais do que aquilo que já estava feito. Até porque, irmãos, aquilo que nós fizemos de bom, fizemos porque Deus abençoou a gente poder fazer. O mérito é dele, não é nosso. A gente não pode, o que eu fiz já está bom. Não, está bom, porque foi o que Deus fez, permitiu a gente fazer. Jesus disse assim para os seus discípulos: quando vocês tiverem feito tudo o que vocês têm que fazer, vocês são servos inúteis, porque fizeram só o que tinham que fazer. Então, assim, não tem que ficar tentando encantar Jesus. Olha, Senhor, o que eu fiz, olha que lindo. Tentaram fazer isso com Jesus lá no templo. Os discípulos chegaram assim: Senhor, ó, a gente é bom pra caramba, nem deu o tempo que nós fizemos para o nosso Deus. Olha que construção, olha que pedras. Jesus falou assim: você vai cair tudo. Vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Aquilo que vocês acham que tem tanto valor, às vezes para Deus não tem valor algum. Aquilo que a gente se engrandece de ter feito, de ter realizado, diante de Deus às vezes não tem valor nenhum. O que o Senhor quer é que nós continuemos a caminhar com esperança e com fidelidade, até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: nós não vemos Paulo terminando essa segunda empreitada evangelística cansado ou desanimado, mas nós vemos esse extraordinário servo de Deus finalizando um ciclo importante da carreira com ânimo e gratidão. No que diz respeito a nós, os ciclos e as mudanças fazem parte da vida, e nós precisamos aproveitar bem cada período no relacionamento com Deus, com a comunidade de fé e com a responsabilidade do reino. Paulo entendeu isso, pois afirmava que ele não vivia mais para si, mas Cristo vivia nele. Assim que Cristo também, através do Espírito Santo, possa viver em nós, para que nós possamos aproveitar bem cada etapa da vida. Que etapa da vida você está hoje? Você é jovem, você é adolescente, você é adulto, você é de meia idade, você já é idoso. Como nós temos desfrutado da etapa da vida que nós estamos vivendo hoje? Precisamos viver bem hoje, porque seja lá qual for a etapa da vida que você está vivendo, ela vai passar. Esse tempo vai passar. Eu estou chegando nos 50. Então, primeiro século, primeira metade do século está quase passando também. Eu quero aproveitar bem. Quero viver bem cada fase da minha vida. Porque é bênção de Deus para nós. Então que nós possamos aproveitar bem cada etapa da vida que o Senhor nos dá, sendo bênção para a nossa geração e glorificando o Senhor. Alguém já disse uma vez que é sempre cedo demais para desistir. É sempre cedo demais. E aí fica dois desafios. Primeiro, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você está cansado?
Você está esgotado, cansado de viver, talvez, cansado de sofrer. Tem um outro cântico também que nós cantamos que diz: se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens em tua alma, confessa que Jesus tem poder, porque é Ele que consola o aflito, Ele é a nossa esperança. Se você não entregou sua vida a Cristo ainda, se você está cansado do mundo, se você está cansado da vida, está cansado dos problemas, está cansado das dificuldades, das lutas, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Entregue sua vida a Jesus, entregue esse cansaço a Cristo, deixe que o Senhor faça de você uma nova pessoa, uma nova criatura, e você viverá o melhor de Deus para a sua vida, desfrutará da presença do Senhor, da alegria da salvação e da esperança da vida eterna. E você que já entregou sua vida a Jesus, está se sentindo cansado? Você que está aqui hoje, se encontra cansado? Para você que já entregou sua vida a Jesus, o texto é o livro do profeta Isaías, capítulo 48, verso 28 a 31. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gostaria de orar por mim e por você nessa noite, para que o Senhor renove as nossas forças, para que o Senhor nos dê um novo ânimo, uma nova alegria, um novo entusiasmo. Hoje é dia das nossas forças serem renovadas no Senhor. Hoje é dia daqueles que não entregaram sua vida a Cristo ainda, entregarem o seu cansaço, o seu fardo ao Senhor, para que Ele nos alivie. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia propício, nós termos fortalecido no Senhor. Eu gostaria de encontrar você ficar em pé e entregar todo o cansaço ao Senhor. Talvez você esteja cansado de si mesmo. Talvez você esteja cansado de cometer os mesmos pecados. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Talvez você esteja cansado de sempre voltar ao mesmo pecado, ao mesmo erro, à mesma falha. Talvez hoje você esteja cansado da fé, cansado da família, cansado do casamento, da carreira profissional. Qual é o cansaço que você precisa entregar ao Senhor hoje? Eu creio que o Espírito Santo está aqui para tirar o nosso cansaço nessa noite. Pegar a nossa canseira e levar para o Senhor. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional, cansaço espiritual. Mas eu também creio que Ele não vai levar esse cansaço para ele ficar cansado de novo. Eu não creio que o Senhor quer nos libertar desse cansaço hoje para que busquemos o cansaço novamente. Mas eu creio que Ele quer renovar as nossas forças para que nós possamos, a partir de hoje, viver com mais gratidão, para avaliar novas possibilidades na nossa vida, ver como a gente pode ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um servo melhor. Eu creio que o Senhor quer nos aliviar do cansaço hoje, renovar as nossas forças, para que nós testemunhemos com mais amor, com mais alegria do Evangelho por onde quer que nós andemos. Eu creio que o Senhor quer nos aliviar do nosso cansaço hoje, para que a gente corra menos atrás de quem cuide de nós, para procurar gente que a gente possa cuidar. Gente que precisa do nosso cuidado, que precisa do nosso apoio. Então, se você quer o alívio do cansaço nessa noite, eu apelo a você que decida hoje viver de uma forma diferente também. O Senhor quer nos renovar nessa noite, para que nós sejamos diferentes. Porque não valerá a pena sermos aliviados do cansaço para procurarmos aquelas coisas que nos trouxeram esse cansaço.
É preciso uma mudança de atitude. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda na nossa canseira. O Espírito Santo nos ajuda nessa reformulação da nossa vida. Mas é preciso que nós tomemos uma decisão hoje aqui. E se você quer decidir assim, eu quero orar por você, eu quero orar com você, para que possamos desfrutar de um novo tempo. Eu olho o apóstolo Paulo como um menino, correndo, trabalhando, lutando, servindo, testemunhando, adorando ao Senhor. E o Espírito que estava sobre Paulo, o Espírito Santo que está aqui nessa noite. O Cristo de Paulo é o nosso Cristo. A salvação, a experiência com Deus que Paulo teve, eu e você podemos ter nessa noite. Senhor, estamos à tua presença, Pai. Senhor, muitas vezes nós nos cansamos. Talvez hoje esteja aqui, haja pessoas cansadas aqui. Cansadas de si mesmo, cansadas das lutas, cansadas dos problemas, cansadas das pessoas, cansadas de tantas coisas, Pai. Cansadas da fé, talvez. Mas o Senhor, como lemos aqui na tua palavra, é aquele que fortalece o cansado, é aquele que restaura aquele que não tem nenhum vigor. Senhor, se nós aqui alguém, ou se nos acompanhando, há algumas pessoas que não têm mais nenhum vigor, Senhor, restaura agora. Visita, Senhor, onde essas pessoas estiverem, Pai. Visita nessa noite aqui também, Senhor. Pai amado, nós sabemos que muitas vezes esse cansaço vem por falta de gratidão. Muitas vezes, Senhor, esse cansaço vem por falta de perspectiva. Muitas vezes, ó Senhor, esse cansaço veio, ó Deus amado, por negligência, por desconsiderarmos a tua vontade para nós. Verdade. Muitas vezes, Senhor, esse cansaço veio, ó Deus amado, por egoísmo nosso, por não querermos ser bênção na vida das outras pessoas. Muitas vezes nos comportamos apenas como pessoas que querem receber e não querem doar, não querem doar de si, não querem abençoar outras pessoas, e aí nós vamos nos cansando. Talvez seja isso, Senhor, que nos fez chegar na posição que estamos hoje. Cansados, exaustos, esgotados. Santo Deus. Estar com culto como esse é um peso. Cuidar de gente é algo que nós não temos o mínimo interesse, estamos cansados. Cansados dos mesmos problemas, dos mesmos pecados. Senhor, renova as nossas forças nessa noite, perdoa os nossos pecados, tira esse fardo das nossas costas. Ó Deus, essas pessoas que provavelmente estejam orando, entregando a vida ao Senhor, porque estão cansadas, sobrecarregadas, ó Deus amado, receba essas pessoas, que elas possam entregar a vida a Ti, serem salvos, ter o nome escrito no livro da vida, tira o peso do pecado, o cansaço do pecado, porque o pecado cansa. Ah, Senhor, nós queremos, ó Deus amado, tomar uma decisão hoje, de viver com mais gratidão no coração, de analisarmos, ó Deus, quais são as oportunidades que o Senhor tem para nós, os propósitos do Senhor para a nossa vida. Queremos, ó Deus, testemunhar com alegria por onde andarmos e tudo que fizermos. Queremos, ó Senhor, cuidar das pessoas que o Senhor colocou à nossa volta para abençoarmos. Queremos, ó Deus, abrir mão de todo ressentimento. Queremos abrir mão, Senhor, de toda reclamação. Queremos abrir mão da murmuração. Queremos abrir mão dessa frase que nós, às vezes, falamos, eu não aguento mais. Queremos abrir mão disso. Tira essa frase da nossa boca, Senhor. Nos fortalece, ó Deus, e nos ajuda, Pai amado, a caminharmos altaneiramente, corajosamente, valorosamente pela fé. Temos tantos recursos mais do que Paulo tinha, Senhor, e fazemos tão pouco. Temos tão menos motivos para estar cansados do que Paulo tinha, e estamos tão mais cansados. Senhor, nos ajuda, nos renova, nos restaura. Não queremos ser uma igreja renovada só no nome, queremos ser renovados pelo Senhor nessa noite, avivados, cheios do Teu Espírito Santo, manifestando o Teu reino e vivendo a Tua glória. Permita-nos ser assim nessa noite, Pai.
e é a cada dia da nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. E quando o cansaço quiser bater, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos coloque de pé novamente, para caminharmos de acordo com a Tua vontade sempre, Senhor. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez. Obrigado por nos permitir cultuar o Senhor esta noite. Leva-nos embaixo da Tua graça. Na semana abençoada, cada um dos Teus filhos em questão e aqueles que nos acompanham à distância também, para a Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que ela esteja, e aqueles que sem canseira querem caminhar com Jesus enquanto Ele não volta até morar no céu, digam amém. Deus abençoe a todos. Você pode se assentar, fazer sua oração de gratidão e tenha uma semana abençoada, sem cansaço, para a glória de Deus.